Quero cumprimentar os senhores vereadores, funcionários, internautas e os convido para dar início à sessão, invocando a proteção de Deus. Peço ao vereador Flávio que faça a leitura de um trecho bíblico. Salmo 117. Louvem a Javé, nações todas, e glorifiquem todos os povos, pois o seu amor por nós é firme e a sua fidelidade é para sempre. Aleluia. Obrigado, vereador. Conforme prevê a nova resolução número 03 de 2020, a ata foi encaminhada por meio eletrônico a cada vereador para análise. A ata da sessão ordinária número 33 de 2023 está em discussão. A ata está em votação. A ata está aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências e proposições recebidas. Só informando a todos, então, que conforme já receberam no grupo dos vereadores, informando, então, que nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2023, das 9 às 17 horas, haverá, então, a participação e também o atendimento do cartório eleitoral aí de Concórdia aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Então, que se puderem divulgar, quanto mais divulgar, para que a população possa estar ciente e possa estar aí fazendo a transferência de títulos ou também até mesmo a emissão do título. Convite: o município de Irani, por meio da Diretoria de Turismo, Diretoria de Cultura e Sala de Empreendedor, irá realizar no dia 16 de outubro de 2023 um workshop voltado ao desenvolvimento e empreendedorismo turístico destinado às redes de hotelaria, artesanato, gastronomia e agricultura familiar. Diante do exposto e sabendo da grande relevância da sua participação na construção de nosso potencial turístico, gostaríamos de convidá-los para se fazerem presente no dia acima citado. O evento acontece a partir das 8 horas da manhã, no Centro Multiuso de Irani, na sala de apoio, com credenciamento e café da manhã. Logo após as atividades e consultorias realizadas pelo SEBRAE, teremos no salão principal a feira agregando valores com exposição de produtos de nossa terra. Certos de vossa atenção, antecipamos agradecimentos atenciosamente Matheus Aurélio de Ávila, diretor de turismo, e Vanderlei Câncio, prefeito municipal. Cumprimentando-os cordialmente, é com grande apreço e consideração que encaminhamos a esta Casa Legislativa para apreciação e votação o projeto de lei ordinária 048 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas de transportes visando a implementação de ações, projetos e programas nas mais diversas áreas da administração pública. Vanderlei Câncio, prefeito municipal. Cumprimentando-os cordialmente, é com grande apreço e consideração que encaminhamos a esta Casa Legislativa para apreciação e votação o projeto de lei ordinária 049 de 2023, que reestrutura o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, cria o Fundo Municipal de Turismo, o FUNTUR, e dá outras providências. Vanderlei Câncio, prefeito municipal. Indicação: o vereador que abaixo subscreve comparece à presença de Vossa Senhoria com devido respeito e acatamento para solicitar que seja encaminhada a presente indicação aos senhores Vanderlei Câncio, prefeito municipal, Aloysio Bavaresco, secretário de Administração, Maria Inês de Bastiani, secretária de Educação, e Paulo Salvischi, diretor de Esportes, nos seguintes termos: o município está prestes a realizar Campeonato Municipal de Futebol Suíço feminino. Ao que se tem conhecimento, deverá haver apenas 2 times inscritos. Ante isso, entende este vereador que deveriam ser utilizados os mesmos parâmetros do Campeonato de Futebol de Salão, possibilitando a participação de times da região. Vale lembrar que muitos times do município de Irani também participam de campeonatos da região. Da mesma forma, visando uma maior participação, que seja possibilitado que cada time possa ter o seu elenco de até 3 atletas participantes de outros municípios. Ainda entende este vereador que não haveria necessidade de comprovação de residência do município. Tais alterações visam possibilitar uma participação maior dos munícipes e dos municípios vizinhos, fazendo inclusive que o nível do evento e do próprio esporte sejam superiores. Atentamente, Antônio Marcos Guareschi.
Indicação. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 140 e 141 do regimento interno desta Casa, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação a ser encaminhada ao senhor Vanderlei Canse, prefeito municipal. Solicito que a emenda no valor de R$100 mil, conquistada em uma viagem a Brasília com o deputado Darcy de Matos, seja destinada à saúde de nosso município. Justificativa: tal recurso contribuirá para a melhoria da saúde do Irani e, desta forma, melhor atender a população em geral. Sendo que apresenta para o momento, antecipo votos de estima e apreço. Atentamente, Renato de Campos, vereador do PSD. Indicação. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 140 e 141 do regimento interno dessa Casa, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito Vanderlei Canse, com o objetivo que o Poder Executivo, junto à Secretaria de Obras, substitua as calçadas em frente e ao lado do hospital de nosso município. Com a inauguração, estando cada vez mais próxima, é de suma importância que a calçada desse local esteja em ordem e segura para todos os munícipes e pacientes que forem utilizar o espaço, tendo em vista que em frente ao hospital a calçada já é antiga e com diversas melhorias a serem feitas, e ao lado do hospital, na Avenida Valdecir Ângelo Zampieri, nem calçada tem, apenas o meio com o passeio cheio de brita. Justificativa: tal pedido se faz por conta de quem visita o hospital, me deparei com essa situação e, conversando com os administradores, eles nos solicitaram essa melhoria, que trará maior segurança aos munícipes que utilizam esse passeio e também a todos os futuros pacientes do hospital. Motivos esses que justifica o referido pedido. Sendo que se apresenta para o momento, antecipo votos de estima e apreço. Atentamente, Wilson Zamarque, vereador do Progressista. Indicação. Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas atribuições e nos termos dos artigos 140 e 141 do regimento interno dessa Casa, apresentam a Vossa Excelência a presente indicação a ser encaminhada ao Poder Executivo, na pessoa do prefeito municipal, senhor Vanderlei Canse, com o objetivo de realizar os reparos das casas afetadas pela intempérie do último dia 7/10/2023. Nos últimos dias, nosso estado vem sofrendo diversas tempestades, com ventos fortes e, infelizmente, algumas áreas de nosso município foram muito afetadas, razão pela qual viemos, por meio deste, requerer a Vossa Excelência que auxilie os munícipes afetados no que for necessário, pois muitos moradores tiveram suas casas gravemente danificadas e não têm condições de realizar os reparos necessários. E, tendo em vista que a Defesa Civil demora a iniciar seus trabalhos, cabe a nós, como Poder Público, tomar as medidas cabíveis. Sendo que apresenta para o momento, antecipamos votos de estima e apreço. Atentamente, Adriles Ganzerla, Igor Grisa, Wilson Zamarque, Renato de Campos, Antônio Goreski, Eliocir Antônio Biasi. Indicação, senhor presidente, cumprimentando cordialmente a vereadora que abaixo subscreve, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 140 e 141 do regimento interno dessa Casa, a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito Vanderlei Canse e à secretaria responsável a fim de reivindicar a seguinte medida. Dirijo-me a Vossa Excelência solicitando que o município, através da Secretaria de Administração, atenda ao pedido dos servidores para a negociação do aumento salarial. O último ajuste concedido seria referente ao ano de 2021, reposto em 2022, ficando acordado com o município o reajuste posterior, compensando as perdas salariais. Justificativa: a presente indicação se origina de pedido feito por servidores que buscam as compensações inflacionárias. Sendo assim, conto com a compreensão de Vossa Excelência, em conjunto com a equipe e órgãos responsáveis, que possam avaliar a importância dessa solicitação, bem como o seu atendimento com a máxima urgência, a fim de evitar prejuízos maiores aos servidores. Limitado ao exposto e convicta da atenção de Vossa Excelência, envio cordiais saudações. Atenciosamente, vereadora do MDB, Catiana Contes Moraes. Indicação, senhor presidente, cumprimentando cordialmente a vereadora que abaixo subscreve, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 140 e 141 do regimento interno dessa Casa, a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito Vanderlei Canse e à secretaria responsável, a fim de reivindicar a seguinte medida. Dirijo-me a Vossa Excelência solicitando que o município realize a manutenção e troca das lâmpadas na rua Menino Deus, no bairro Alto Irani. O local está sem iluminação em todo o perímetro mencionado. O pedido foi feito pelos moradores da região que estão sofrendo com a falta de iluminação pública, o que dificulta a visibilidade noturna. Atenciosamente, vereadora do MDB, Catiana Contes Moraes. Indicação:
A vereadora que abaixo subscreve, no propósito de colaborar com a administração municipal, vem através desse, com o devido respeito e acatamento, para solicitar ao Poder Executivo, junto à Comissão de Trânsito, que após análise sejam implantadas, construídas lombadas na rua Antônio Ribeiro da Silva, ao asfalto novo, porém ainda não há lombadas. Ainda, se possível, que seja disponibilizado um modelo de requerimento para a solicitação dos moradores, que foi acordado pela Comissão de Trânsito. Tal solicitação se faz necessária devido ao grande tráfego de veículos que, por sua vez, não respeitam a velocidade de trânsito permitida, trazendo insegurança aos pedestres que ali transitam. Preocupados com isso, os moradores procuraram esta vereadora para reivindicar a respeito. Certos da vossa colaboração, sendo que tínhamos para o momento, antecipam agradecimentos. Atentamente, Catiana Contes Moraes, vereadora do MDB. Indicação, a vereadora que abaixo subscreve, no propósito de colaborar com a administração municipal, vem através desta, com o devido respeito e acatamento, para solicitar ao Poder Executivo, junto à secretaria responsável, que sejam realizados a pintura das faixas de pedestre na Avenida Governador Ivo Silveira, iniciando no trevo de acesso à BR-153, passando pelo centro da cidade e ao longo dos bairros. O ponto mais crítico está entre o Mercado Compre Tudo e a Escola Sebastião. A referida avenida e as ruas são extremamente movimentadas e cortam regiões com grande fluxo de pedestres, sendo que as faixas de segurança, ou melhor, que as faixas dão segurança aos munícipes para realizar a travessia, porém encontram-se apagadas. Muitos são os pedidos dos pais dos alunos municipais, por estarem preocupados com o movimento em horário de pico. Atenciosamente, vereadora do MDB, Catiana Contes Moraes. Indicação, senhor presidente, cumprimentando cordialmente a vereadora que abaixo subscreve, apresenta a vossa excelência nos termos do artigo 140 e 141 do regimento interno desta casa, a presente indicação é ser encaminhada ao senhor prefeito Vanderlei Câncer e à secretaria responsável a fim de reivindicar a seguinte medida. Peço que o município, através da secretaria, ou melhor, da secretaria responsável, realize os serviços de roçada e limpeza em torno do estádio municipal, mais especificamente ao redor do campo, local utilizado pela população para caminhadas. Tal solicitação se faz necessária em razão do pedido de munícipes. O local é utilizado como área de lazer, o que justifica o referido pedido. Sendo isso, para o momento, antecipo meus votos de estima e consideração. Atentamente, vereadora do MDB, Catiana Contes Moraes. Inscrições para a palavra livre. Inscreveram-se 3 vereadores. Então, com a palavra, o vereador Wilson. Quero cumprimentar o presidente, seu Lucir, em nome dele e os demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanhem através das redes sociais, nossos servidores, suplente vereador Dimas, seja bem-vindo. Eu quero falar aqui sobre a indicação que a gente fez aí em conjunto. Nós trocamos ideias aí, os vereadores aí da base, e estamos solicitando ao Executivo para que seja analisada a possibilidade do município auxiliar aquelas famílias que foram afetadas aí pelo vendaval do final de semana. Então, algumas casas tiveram grande proporção, né, de problemas, e muitas famílias também não têm condições de arcar com as despesas. Então, dentro da legalidade, aí, a gente sabe que tem a defesa civil, mas também às vezes demora, né? Então, essas famílias, e é para chover logo de novo, né? Então, para minimizar parte desses problemas aí. Então, a gente sugeriu aí em conjunto aí, para que a administração, e se precisar dessa casa aqui para aprovar também algum projeto aí para que seja feito nesse sentido, aí a gente está aqui à disposição. Também eu fiz uma indicação, aí a gente está sempre acompanhando aí os trabalhos do hospital, e as calçadas, é bem antiga, em frente ao hospital, e a gente sabe que hoje é exigido também a sensibilidade, então ali não tem nada, e na Avenida Valdecir Anjos Zampieri, no quadro aí do terreno aí do hospital, nem calçada tem, só tem uma brita jogada ali, né? Então, a gente está solicitando do município ver a possibilidade também dessa questão de atender esse pedido aí. E eu vi que a Catiana aí fez uma indicação aí solicitando para que o município revê aí aumento salarial dos servidores, e eu só quero lembrar de que essa administração está trabalhando já há 2, 3 anos, né, e tentando
da melhor forma possível, valorizar todos os servidores. Eu acho que, se tivesse já condições de ter dado esse aumento, aí o município já teria dado, né? O município sempre, desde o início, está valorizando, foi feita uma reforma administrativa aí para atender as deficiências, né, de alguns cargos aí que estavam defasados, e com certeza também ajudam na cobrança, né? Você tem como valorizar ainda mais, mas eu acho que os servidores do nosso município hoje podem se vangloriar, porque o município valoriza da melhor forma possível e daquilo que ele tem à disposição para ajudar, né? Então, mais uma vez aqui, eu quero parabenizar a administração, porque quando precisou, a gente cobrou, né, que fosse feita uma reforma, foi feito, e nós aprovamos nesta casa aqui melhorias aí salarial para muitos cargos, né? Então, se o município tiver condições, que dê mais, né? Porque a gente sabe o quanto que os nossos servidores merecem. Seria isso na minha primeira fala, presidente, muito obrigado. Com a palavra a vereadora Catiana. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, aos servidores dessa casa. Dimas, seja sempre muito bem-vindo a essa casa, sempre muito presente. Um prazer tê-lo conosco. Então, como todos viram, fiz várias indicações na tarde de hoje. E, complementando, então, a fala do meu colega Wilson, realmente a indicação que fiz, porque fui procurada por alguns servidores, foi feito um reajuste. Foi feito, sim, colega, só que nem o mínimo não foi pago ainda, o mínimo da inflação não foi pago para os servidores. Então, seria muito interessante juntar todos aqueles servidores que estiveram aqui em 2021 e ver se todos realmente estão contentes, como o senhor está falando. Eu acredito que tem condições, sim, de pagar. Até se não tiver condições de pagar os servidores, que vários estão reclamando, se para alguns foram beneficiados, tenha certeza que para vários não foi. Inclusive a classe dos professores, que eu também defendo, que não foi pago o mínimo da inflação. Não só os professores, mas todos os servidores não foi pago o mínimo, que eu tenho que ter, eu acho, essa consciência. Mas eu faço um pedido para que tragam todos, como foi feito aqui em 2021, se eu não estou enganado, final do ano de 2021, trazer todos aqueles funcionários que vieram aqui a essa casa e vamos questionar a eles se todos estão contentes ainda com o que aconteceu e o que vem acontecendo. Então, essa foi a indicação que fiz, pedindo que a administração, sim, reveja e que faça, né, desse aumento que os servidores tanto merecem. Também solicitei, na tarde de hoje, a manutenção e a troca de lâmpada na Rua Menino Deus. Essa indicação eu vou fazer todas as sessões até a população ser atendida, porque já faz várias sessões que eu estou cobrando, e não estão sendo atendidas. Como eu falei, antes que aconteça alguma coisa com os moradores da Rua Menino Deus, eu vou reivindicar, eu vou cobrar para que tomem providência. Inclusive, foram pedidos até para o prefeito, referente a que essa rua seja atendida, e até agora nada. Vou cobrar quantas vezes for necessário. É a minha função e eu vou cobrar. Também, ontem eu fui procurada por uma moradora da Rua Antônio Ribeiro da Silva. É a rua que fica próxima, então, à empresa Zamark. Os caminhões passam naquela rua muito corrido. E eles estão pedindo uma lombada. Eu vou solicitar, quantas vezes for necessário, também aqui, porque não apresentaram, não sei aonde consultar também, um requerimento que foi comentado aqui. E os moradores estão pedindo também esse requerimento. Então, se puderem nos apresentar, a gente também agradece. E a gente vai encaminhar eles e vai explicar como fazer também, preencher esse formulário ou esse requerimento. Eles estão cobrando, então, a lombada na Rua Antônio Ribeiro da Silva. Então, próximo à empresa Zamark. Também, novamente, se preciso for, vou vir todas as sessões cobrar pintura de faixa de pedestre.
É o mínimo, gente. Não tem faixa de pedestre em frente de escola, de supermercado, não tem uma pintura de demarcações de vagas de estacionamento, não tem nada. Inclusive, na semana passada, vários moradores foram multados por parar. Tinha uma lombada, uma faixa de pedestre, desculpa, em frente ao Compre Tudo. Não tem mais. A moradora passou, tinha uma pequena demarcação ali, foi multada porque parou, disse que tinha uma faixa, mas agora não tem mais nada, gente. Então, se puderem atender aí com urgência, que se façam, né, praticamente 3 anos cobrando faixa de pedestre e não se realizem esses pedidos. Vou continuar cobrando, se necessário for, na próxima sessão também. Também tenho fotos do nosso estádio. Está aqui as fotos para quem quiser ver. Também gostaria que fosse compartilhado. O nosso estádio está tomado de mato. Não tem como as pessoas fazerem uma simples caminhada nesse local, né? Porque, como a gente costuma dizer, né, já criou um carreiro, porque não consegue mais caminhar naquele local devido a tanto mato que tem ao redor. Então, se puderem nos atender, a gente agradece também. Não é para mim. Lembrem que não é para a vereadora Catiana, é sim para a população. Também, eu estive ontem, a presidente não deu tempo de protocolar essas indicações que eu vou comentar agora, mas na comunidade de Linha Procópio. Aconteceu um acidente naquele local, eu estava na comunidade, os moradores me chamaram, eu fui até lá. Eles estão solicitando uma ponte naquele local. Eles estavam muito agitados, estavam muito nervosos com a situação do caminhão ter caído, né? Então, se possível, fazer um pedido de uma indicação, solicitando, então, uma ponte na comunidade de Linha Procópio. Ali passa, naquela estrada passa o ônibus escolar, passa trator, passa caminhão de ração, enfim. A trafegabilidade ali é muito intensa. Então, se puderem uma ponte, a gente ajudar a cobrar isso, não tem problema, a gente pode fazer pedidos para nossos deputados também, a gente vai estar cobrando também. Mais um minuto, presidente, bem rapidinho, eu já termino. Então, se puderem nos atender, fazendo esse pedido. Também, mais uma vez, limpeza do cemitério, né, as pessoas estão cobrando limpeza do cemitério. E também, senhor presidente, nobres colegas, complementando a indicação que vocês fizeram, referente às fortes chuvas, também que, se possível, a administração passe no bairro Santo Antônio, né, que também estive lá no final de semana, e as Boca de Lobo trancada. Então, também, mais uma indicação, se puderem nos atender, passar também no bairro Santo Antônio, devido a essas Boca de Lobo estarem trancadas. Seria isso, presidente, na minha primeira fala. Com a palavra, vereador Antônio. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Leocir, em seu nome cumprimentar os demais vereadores. Quero cumprimentar os funcionários dessa casa, ao assessor de vereador dessa casa que se faz presente, suplente de vereador José Dimas, e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Quero aqui agradecer à população do Alto Irani pela maneira como nos receberam ontem na festa do bairro, a maneira como nos trataram, e aqui quero ressaltar e agradecer em nome da presidente Neusa, do grupo dos idosos do nosso município, pela grande quantidade de pessoas da terceira idade na festa. Eu acho que era maior a quantidade, principalmente na hora do matinê, do que das demais pessoas. Então, é um entretenimento, e aqui eu quero parabenizar a todos por sempre estarem participando em todas as comunidades. Eu quero também me solidarizar com as pessoas também do bairro Alto Irani, onde muitas famílias foram atingidas com as fortes chuvas, com o vendaval que aconteceu na sexta-noite para amanhecer sábado.
muitos amigos, muitas famílias ficaram à mercê, perderam praticamente tudo. E aqui nós conversamos com os demais vereadores e fizemos uma indicação, e tenho certeza que será de pronto atendido pelo executivo do município, para que depois o prefeito, os secretários, ajustem uma maneira de receber isso aí de volta, mas que nesse momento as famílias sejam amparadas. E eu tenho certeza que a administração tem por obrigação que fazer sua parte. É nesse momento em que as pessoas mais precisam e que as pessoas têm que ser atendidas. Eu tenho uma indicação que eu fiz hoje aqui. Às vezes as pessoas podem se fazer surpresa com a indicação. Eu achei de extrema importância, porque nós devemos dar, sim, a valorização no futebol feminino aqui no nosso município. E eu fui procurado, não só por uma equipe, por outras equipes, e todos sabem o campeonato feminino de futsal, como foi bonito, como foi atraente, como as pessoas gostaram. Então, eu acho que nós temos que dar condições e que se vinha alguns atletas com uma maior qualidade, elas vão ajudar e vão ensinar também as atletas do nosso município. Então, tenho certeza, hoje tem um congresso técnico e aqui já fica o convite estendido a todos os vereadores, é hoje às 19h30 no ginásio municipal. Quem puder se fazer presente lá, tem certeza que vai contribuir com suas ideias, com a sua opinião, porque eu acho que temos que dialogar para chegar a um resultado que seja bom para todos. Que todos sejam atendidos, que todos participem, porque aqui eu hoje estava conversando com demais vereadores, eu acho que o município de Irani está perdendo muito, com muitos atletas que hoje participam, que são cidadãos iranienses e que transferem o título municipal, o título no município de Irani para outros municípios para participar de um campeonato municipal em outros municípios. Eu acho que nós podemos trazer essas pessoas de volta, dar condições deles participar no nosso município, sem prejudicar o nosso município. Porque no instante que um cidadão transfere o título para outra cidade, mas ele precisa de saúde, ele precisa de educação, ele precisa de remédio, ele precisa de tudo. E o município serve. Mas daí a contribuição dele, que viria financeira, ela está indo para outro município. Então eu acho que não é correto e nem legal, e não faz bem nem para o município, nem para a sociedade, e muito menos para o esporte do município de Irani. Nós temos que oportunizar para que essas pessoas se mantenham com o título no município, o título de eleitor, que mantenham os seus negócios aqui, que mantenham as suas coisas aqui, e nos ajudem a fortalecer o município. E como que nós vamos fortalecer o nosso município? Através de quanto mais renda vir para o nosso município, mais será empregado para a nossa população. Isso não é para o vereador Antônio, não é para nenhum dos vereadores aqui, muito menos para o prefeito municipal. São valores financeiros que serão depois destinados em prol da comunidade iraniense. E não é justo para ninguém, e muito menos para aquelas pessoas que têm a sua renda aqui e depois vem uma pessoa que tem o título em outro município simplesmente para jogar um campeonato municipal e depois é beneficiada da mesma maneira que um cidadão iraniense, porque a pessoa que conduz o seu título para outro município simplesmente por um campeonato municipal, eu acho que tinha que rever seus conceitos. Temos uma pessoa aqui no município que faz esse tipo de trabalho de transferir alguns títulos para outros municípios, mas eu gostaria de falar com ela primeiro sobre esse assunto e depois, se nós não chegarmos a uma conclusão, pode ter certeza que eu vou falar o nome dela aqui na tribuna, porque eu acho que é aqui que se resolve as coisas, não é mandando recado para ninguém. Um forte abraço a todos e fique com Deus.
Matéria da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 39 de 2023, que ratifica as alterações realizadas no contrato público do Consórcio Interfederativo da Saúde do Oeste de Santa Catarina, CIESA-MOSC, e da outras providências. Coloco o projeto em segunda votação. Como vota o vereador Igor? Favorável. Vereador Edivar? Favorável. Vereador Flávio? Favorável. Vereadora Catiana? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Wilson? Favorável. Vereador Antônio? Favorável. Vereador Adria? Favorável. O projeto foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 40 de 2023, que revoga a Lei Municipal número 1752 de 2015 e da outras providências. Coloco o projeto em segunda votação. Como vota o vereador Adria? Favorável. Vereador Antônio? Favorável. Vereador Wilson? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereadora Catiana? Favorável. Vereador Flávio? Favorável. Vereador Edivar? Favorável. E vereador Igor? Favorável. Então, o projeto foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 041 de 2023, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento do município de Irani para o exercício de 2023, para fazer frente às aplicações dos recursos recebidos pela Lei Paulo Gustavo. Coloco o projeto em segunda votação. Como vota o vereador Igor? Favorável. Vereador Edivar? Favorável. Vereador Flávio? Favorável. Vereador Catiana? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Wilson? Favorável. Vereador Antônio? Favorável. E vereador Adria? Favorável. O projeto foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 042 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e das outras providências. Então, coloco o projeto em segunda votação. Como vota o vereador Adrian? Favorável. Vereador Antônio? Favorável. Vereador Wilson? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereadora Catiana? Favorável. Vereador Flávio? Favorável. Vereador Edivar? Favorável. E vereador Igor? Favorável. O projeto foi aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 038 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para exercício de 2024 e das outras providências. Coloco o projeto em discussão. Como ninguém queira discutir, então coloco o projeto em primeira votação. Como vota o vereador Igor? Favorável. Vereador Edivar? Favorável. Vereador Flávio? Favorável. Vereadora Catiana? Favorável. Vereador Renato? Favorável. Vereador Wilson? Favorável. Vereador Antônio? Favorável. Vereador Adria? Favorável. O projeto foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Inscrições para explicação pessoal de até 10 minutos. Então, escreveram-se 6 vereadores. Então, com a palavra, a vereadora Catiana. Então, nessa minha segunda fala, eu vou aproveitar e vou fazer algumas homenagens. Primeiro, no dia 12 de outubro, nós comemoramos o Dia da Criança. Então, eu vou deixar uma pequena homenagem. Então, ser criança é assim: correr até acabar o fôlego, rolar no chão sem medo de se sujar,
cair sem se importar em se machucar, falar o que vier na cabeça e fazer de qualquer coisa uma brincadeira. Época da qual temos saudades quando ficamos mais maduros. E é por isso que neste dia dedico a eles, que têm a inocência como principal característica, que devemos valorizar a vitalidade infantil, como procurar resgatar a essência da infância. Então, através dessa mensagem, eu abraço a todas as crianças da minha cidade que tanto amo e que não somente no dia 12 de outubro, mas que em todos os dias sejam o dia das crianças, que a gente valorize as nossas crianças, as crianças iranienses. Também, ainda em tempo, também quero deixar uma pequena homenagem aos meus colegas e amigos de profissão, os professores. Mestre é aquele que caminha com o tempo, propondo paz, fazendo comunhão, despertando sabedoria. Mestre é aquele que estende a mão, inicia o diálogo e caminha para a aventura da vida. Mestre não é o que ensina fórmulas, regras, raciocínios, mas os que questionam e despertam para a realidade. Mestre é aquele que dá o seu saber, mas aquele que faz germinar o saber do discípulo. Mestre é você, meu colega, meu amigo, meu parceiro de sala de aula, o amigo professor, que compreende, que estimula, que comunica e que enriquece com a sua presença, seu saber e sua ternura. Deixo aqui o meu abraço fraterno a todos os meus colegas e amigos de profissão. Feliz Dia do Professor. Também, ainda em tempo, quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a Capela Nossa Senhora Aparecida pela excelente festa que realizou no dia de ontem. Parabéns. Ontem, faz vários dias, né, que estão trabalhando, né, vendendo pão, bolo, cuca, estão se dedicando à capela. A festa estava perfeita, estava maravilhosa, a comida uma delícia. Parabéns a todos que se envolveram, que se empenharam para que a festa pudesse acontecer com êxito. Ainda também em tempo, eu quero aproveitar e parabenizar a equipe dessa casa, as meninas e os meninos também que estão sempre se dedicando a enfeitar, deixar a nossa Câmara mais agradável em todas as datas comemorativas. Não só nas datas comemorativas, mas também em campanhas. Então, parabéns a todas vocês que deixam a nossa casa sempre muito linda, como está aqui hoje, né? Nós estamos aí com o Outubro Rosa, deixando um cantinho, uma mensagem também, com cada borboletinha que colaram aqui. Parabéns, né? Que é uma forma de incentivar, né, Amanda, as nossas mulheres iranienses a se cuidar. Então, parabéns pela dedicação de vocês também aqui na nossa casa, sempre deixando ela mais linda. Seria isso, presidente, na minha fala de hoje. Com a palavra, o vereador Wilson. Também quero parabenizar os organizadores da festa do Alto Irani. A gente também participou e buscou algo que eles estavam vendendo lá, e a gente sabe do quanto que essas capelas, né, precisam da participação da população para se manter. Eu quero aqui hoje também dizer que estou devolvendo aquele projeto que eu tinha pedido de vista. Então, o presidente, na próxima sessão, está à disposição aí para pôr em plenário aí. Também eu quero, já que foi aprovado aqui o projeto hoje do programa habitacional, e surgiu alguns comentários que teve comissões aí, de que teve vereador que questionou muito esse projeto, e também teve abstenção do projeto nas comissões, e o senhor Renato depois pode trazer aí alguns comentários que teve numa comissão aí sobre esse projeto. Então, se era tão ruim assim, não tinha aprovação de todos os vereadores, né? Então, mais uma vez,
Quero parabenizar a administração aí por atender esse pedido que a gente fez, que a gente foi procurado por muitos munícipes aí, e a partir do momento que deu entrada esse projeto na Câmara de Vereadores, muitas famílias já nos procuraram pedindo informação sobre o projeto, mas eu quero deixar a população bem ciente de que isso ainda vai ser criado nesse programa. A partir disso vai ser feita uma análise das famílias que poderão ser beneficiadas com esse programa, né? Então, com certeza vai vir de encontro às famílias que mais necessitam. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Edivar. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, assessor de vereador Dimas, os funcionários desta casa e o povo de casa que está nos assistindo. Queria dar um aviso aqui em relação às chuvas. O técnico da EPAGRE está solicitando aos agricultores aí que perderam, tiveram algum prejuízo com as chuvas, exemplo, lavoura, a serem plantadas, lavouras com perdas na colheita pela chuva, redução de produção de leite, perda nas atividades de suinocultura e avicultura, enfim, perdas econômicas na agropecuária. Quem entra em contato aí com o técnico da EPAG, o Alisson, ele pediu para que se entre em contato no telefone particular dele, aí o 99679431, que ele estará fazendo alguns levantamentos. Também, senhor presidente, queria até fazer uma sugestão para a administração a respeito das chuvas. A gente esteve acompanhando no interior aí. Há tempos atrás eu falei aí dos bueiros, talvez fui mal interpretado, mas agora a gente viu que realmente os bueiros que realmente funcionaram fez grande diferença nas estradas. Aqueles que estavam em meia boca, como se diz, com problemas, houve grandes danos nas estradas, né? E também a gente vê vários pontos críticos. Isso são alagamentos, bueiros que transbordam, bueiros grandes de rios aí, bueiros de 2 metros, inclusive, que se passa a chuva, se vai lá, se faz uma manutenção neles e volta tudo. A próxima chuva que dá, pessoas, inclusive, ficam ilhadas, sem poder sair de casa, ou se precisar ir procurar um médico ou coisa parecida, ficam ilhadas sem ter como sair. Que se elenque esses pontos críticos e devagarinho que se vá tentando resolvê-los. Porque pelo conhecimento que a gente tem, esses problemas vêm acontecendo aí 8, 10, 15 anos e, na verdade, você faz uma manutenção, mas não se resolve eles. E também queria parabenizar aí o Dia do Professor, né? Dia 15. Acredito que o professor é praticamente um segundo pai, segunda mãe, porque depois da casa do pai e da mãe, vão para a escola e lá é o professor responsável. Então, parabéns ao Dia do Professor. Acredito que todos aqui, se a gente tem algum conhecimento, a gente deve ao professor. Parabéns a eles. Também dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Também fomos crianças, temos saudade desse tempo, né? Quem não tem? Parabéns às crianças. E também é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil, que aqui no nosso município a gente comemora com a festa aí no Santuário da Nossa Senhora Aparecida, na linha Aparecida, né? Inclusive com romaria, trido durante essa semana e domingo com a festa. Então, aí quem puder participar, a comunidade agradece e se comprometem aí a fazer um bom atendimento, um bom recebimento a todos os romeiros e festeiros. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra o vereador Renato. Boa noite ao presidente, boa noite aos vereadores, boa noite ao nosso suplente Dimas. Viu, eu tenho aqui para me esclarecer para os vereadores aqui. Sexta-feira eu tive um encontro com o nosso deputado Darcy de Matos. Viu, e ele disse que tem muito dinheiro lá. Mas não vim assessor vir fazer promessa. Os deputados estão lá, de portas abertas. Simplesmente ele assumiu faz 3 meses. E já deu dinheiro para quase todos os municípios. Então vocês vejam bem que em uns é só promessa. Então nós temos que dizer assim, ó, quando nós ir votar para um deputado que venha até o nosso município vizinho aí, e reúna todos os vereadores. Para dizer para os vereadores, tinha 7 municípios lá, e só tinha 2 vereadores que tinham pedido. Ele teve que fazer os pedidos tudo na hora lá, que ninguém empenhou nada. E ele mandou dizer para os vereadores também, que tem que fazer os pedidos até o dia 15 agora, do mês que vem, que ainda vão ser pagos esse ano. Darcy de Matos, um cara honesto, sério, votei para ele, não me arrependi. Viu, a gente liga para ele, ele atende o telefone, não é promessa daquelas que faz ficar esperando o dinheiro e não vem. Então, parabéns, Darcy de Matos, pelo acolhimento que teve nós lá em Varjão. Um abraço do vereador Renato e do vereador Antônio, suplente. Também dizer para as famílias do Alto Irani que pode ficar sossegado aí, que o prefeito vai tomar a máxima urgência aí para ajudar eles, essas famílias que destruiu toda a cobertura da casa deles, mas nós já conversamos com o prefeito e vamos ajudar vocês. Dizer assim para a vereadora Catiana, que o Igor teve aqui e explicou para nós sobre a lombada. Vereador não é mais para fazer lombada. As pessoas que precisar de uma lombada, vêm até ali na prefeitura e pegam um documento e pegam a assinatura dos 2 lados da rua. É o que eu estou fazendo. Quando eles me pedem, eu vou lá, levo o documento e eles preenchem toda a assinatura deles, que o responsável pela lombada deles são eles. Então eu estou pegando, as pessoas que precisarem de lombada, me procurem, que eu estou à disposição de vocês, de manhã até a noite. Eu vou na prefeitura, pego o documento, levo para vocês e vamos fazer a lei certa. Aqui não adianta nós vir pedir lombada, o que eles não vão fazer? Então tem o trânsito, tem a comissão de trânsito, eles me explicaram que não adianta nem nós pedir lombada, o que eles não vão fazer. Então, todas as pessoas que precisarem de lombada, eu já levei mais de 4 documentos lá, tudo preenchido pelo povo do Irani, as ruas que precisa, eles vão lá e medem e fazem o quebra-mola. Então, não é mais para nós pedir quebra-mola aqui, porque eles não vão fazer. Também, estive visitando o bairro Santo Antônio, e lá eles tinham aquela dança lá que foi colocada lá, e agora eles tiraram. Então eles estão pedindo a dança de volta, ou um ônibus que leve eles até na dança. Eu falei para eles que ia falar aqui na tribuna, está aqui, eu já falei. Então, dizer assim para o pessoal que vamos falar com eles aí, e que volte a dança lá, né? Que põe um professor fazer o horário mais tarde lá, que todo mundo possa ir na dança. E também dizer assim, que lá nas comissões foi dito que ia ser denunciado aquele projeto ali das casas das famílias que vão fazer lá. Eu gostaria de dizer assim, que até agora que eu vi, não foi denunciado.
As comissões vão lá, se reúnem e votam. Primeira coisa, antes de ir nas comissões lá para dar o parecer, vão até a prefeitura, se informe. Tem que tirar tempo para ser vereador. Se não tem tempo, caiu fora. Viu? Eu vou dizer assim, ó, assisti uma coisa muito feia no Fantástico ontem. Os deputados com sirene ligada, com uma alerta ligada. Que coisa feia, né, gente? Se não tem tempo para ser deputado, caiu fora também. Porque isso aí é uma sem-vergonhice. Dentro dos túneis, ligado sirene, ligado alerta para podar as pessoas que estavam na fila, para dizer que senão iam perder o horário da Câmara. Isso é uma vergonha, né, gente? Vamos dizer assim, ó, se não tem tempo para ser vereador, nem se coloque. Porque todos os anos que eu tenho aqui, eu só não vim quando estava de atestado. Porque meio morto ou vivo, eu estava aqui, defendendo a população do Irani e trabalhando. E nunca cheguei atrasado em nenhuma sessão. Sempre 1 hora ou 2 horas antes eu estou aqui. E pela parte da manhã, no dia da sessão, também estou aqui. Então, fica meio difícil, né? A gente falar desses deputados, mas fica feio para nós, que somos uma classe política. Fica feio os caras fazerem aquilo ali. E ainda davam um depoimento que, se não ligasse que lá, ia chegar atrasado na hora da reunião. Isso é uma vergonha, né? Não saber o dia da reunião, não saber o horário. Então, eu fiquei muito indignado ontem com o Fantástico. E uma coisa verdadeira, né? E os caras tudo filmado, isso fica muito feio. Uma boa noite a todos. E convidar também o pessoal para a festa da linha Aparecida, que é uma grande festa, dia 12. Então, seria isso, meu boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Adria. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, a todos os vereadores, ao Dimas, suplente que se faz mais uma vez presente, e a todos que de casa nos assistem. Eu quero começar me solidarizando com o pessoal do Alto Irani, que tiveram algum transtorno ou tiveram casas com os seus telhados arrancados. E isso é mais do que transtorno, é algo preocupante, visto que quarta-feira está previsto nova chuva. Então, conversamos também a respeito das estradas, hoje pela manhã com o prefeito, e não se sabe ainda como ou quando, né, todas as estradas voltarão a ficar boas, sabendo que vários trechos sofreram muitas valetas, muitas degradações aí nas estradas e dificulta, obviamente, né, a locomoção, a escoação dos produtos do interior e que são de extrema importância. Portanto, eu quero pedir calma, né, se algum lugar ficou muito ruim, saibam que dentro do possível será feito aí o restabelecimento das estradas, bem como o pessoal que sofreu algum dano nas suas casas. E também quero me solidarizar com todo o estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, mais uma vez, visto que a chuva que aqui nos atingiu também atingiu todo o sul do Brasil. É algo atípico, não é algo normal, e por isso nós precisamos, e inclusive todo o poder público precisa tomar decisões atípicas, decisões de cunho emergencial para tentar, o mais rápido possível, resolver esses problemas. Isso que é o mais importante. E nós vemos aí uma locomoção, uma motivação também do Estado, né, em estar fazendo algumas ações para tentar minimizar os danos e resolver o quanto antes. Também quero aproveitar a tribuna para comentar a respeito do que foi comentado agora há pouco pelo vereador Renato. E, de fato, na nossa comissão também existe uma assinatura que está em branco, ou seja, uma abstenção de votação
em relação ao programa habitacional. Mas que bom que os vereadores que lá na comissão tanto criticaram, aqui puderam ver como o projeto ele vai beneficiar várias famílias e puderam votar favorável, não é? Afinal de contas, tivemos a sorte de que eu e o vereador Wilson na nossa comissão estávamos presentes e estávamos lá para assinar de forma favorável ao projeto. Senão, nós teríamos aí um grande projeto que teria sido rejeitado por dúvidas apenas, né? Por dúvidas, quando tem toda aí uma prefeitura para que se possa tirar qualquer dúvida. E lembro-me no dia, inclusive quero parabenizá-lo por isso, vereador Flávio, que o senhor comentou que tirou várias dúvidas com o funcionário Jamir, algumas coisas sobre o projeto, e é isso mesmo. Eu acho que, por diversas vezes, vários vereadores chegaram aqui com dúvidas a respeito do projeto e, em outros momentos, até reclamaram que a administração não trouxe informações, quando, na verdade, cabe a nós buscar informações sobre o que estamos votando. E também quero falar a respeito... foi comentado pelo vereador Wilson, foi comentado pela vereadora Catiana. Na minha concepção, nunca teremos todos os funcionários extremamente satisfeitos. E vejo que todo aumento salarial ele é bom porque traz, obviamente, a dignidade que aquele trabalho merece. Inclusive, nós sabemos, e isso não é algo do Irani, muitas prefeituras têm, sim, muitos cargos que, se comparados com cargos privados, ganham muito menos. Nós temos cargos públicos que ganham muito menos do que cargos privados. Então, isso é um problema que acontece aqui, é um problema que acontece, eu acho que em quase que toda a região e, óbvio, nós temos que sempre incentivar para que sejam tomadas medidas que possam ir corrigir esses problemas. Ao meu ver, nós votamos no ano passado um projeto muito importante que deu um respiro para o pessoal da garagem, deu um respiro para outros servidores também em aumento, e todas, diferente do que a vereadora trouxe aqui, todas as inflações sofridas durante esses últimos 3 anos foram, sim, corrigidas, inclusive, nesse ano, do valor de 4,49%. Então, assim, é óbvio que é um assunto difícil, é um assunto que depende do orçamento, é um assunto que, se dependesse da vontade, estaria resolvido. Mas depende do orçamento, depende de recurso, e por isso é difícil até em falar. Eu não quero ofender ninguém, obviamente, mas eu quero ser realista. Às vezes é uma questão mais orçamentária do que de vontade. Porque se fosse de vontade, eu tenho certeza que todos nós aqui estaríamos votando a favor para dar a justiça devida a todos os servidores. E também não dá para deixar de falar algo que é cômico. Claro, depois talvez vão dizer que eu persigo, mas enfim... Não dá para deixar de falar. Algo que é muito, muito, muito engraçado, né? Ver a vereadora Catiana vir aqui e citar aquela última sessão de 2021, sendo que os vereadores do MDB estavam aqui, trouxeram todos os professores e mentiram, na cara dura de todos os professores, dizendo que o salário deles nunca mais ia sofrer nenhum tipo de aumento, sendo que no mesmo dia entrou um projeto de 8% de aumento. Então, eles foram desmascarados na própria sessão. Acho engraçado que trouxeram aquela sessão, mas, enfim, são fatos que não podem deixar passar. Com a palavra, o vereador Antônio. Boa tarde a todos. Eu retorno a essa tribuna aqui. Quero procurar ser breve, mas quero me posicionar com relação a uma indicação sua, vereadora Catiana, a qual eu tenho respeito, e a senhora também foi acionada pelos moradores daquela rua. Aquela rua, Antônio Ribeiro da Silva, é a rua que dá acesso à indústria de imóveis Amark,
no nosso município. É a empresa que mais emprega aqui dentro do nosso município. Os motoristas que passam lá correndo, como, entre aspas, foi falado aqui nessa tribuna, eles são meus motoristas. Eles são pessoas que são treinadas, são capacitadas, e eu tenho plena convicção que eles têm o maior respeito por todos os moradores daquela rua. Porque eles andam com um caminhão e todos conhecem os caminhões da indústria de comércio de imóveis Amarc, todos conhecem, os caminhões são todos emblemados com um logotipo, e tenho certeza que o proprietário da empresa não vai admitir de maneira nenhuma, que um motorista falte com o respeito com um vizinho ou com qualquer cidadão. Então, eu me coloco à disposição, eu não concordo com uma lombada ali, porque ali passam caminhões com um certo peso, com um volume, e quando vocês souberem quanto custa um caminhão, o dano que faz uma lombada numa serra ali, porque ali é um terreno que não é um terreno para se ter lombada, não é num chato, ele tem 2 subidas grandes, e isso tem um custo muito alto. Eu acho que se temos que fazer um processo de conscientização com relação aos motoristas, eu me coloco à disposição, eu sou amigo de todos, conheço todos, me dou super bem com os proprietários da empresa, só que não vejo ali a necessidade de uma lombada física. Nós podemos arrumar outras condições de resolver o problema. Agora, o meu posicionamento aqui vai ficar gravado aqui nessa tribuna. Eu sou contrário, totalmente contrário à colocação de uma lombada ali, porque nós não podemos e não devemos aqui nessa Câmara e nem no Poder Executivo impedir o desenvolvimento do nosso município. Nós temos que trabalhar para dar condições para mais empresas, mais pessoas investir no nosso município. Agora, no instante que nós colocamos uma lombada lá, daqui a pouco eu vou falar aqui, muitos vão saber o que eu estou falando, outros não vão saber, mas os meus motoristas, os proprietários, os empresários, vão saber. Colocar uma lombada numa serra lá. Hoje, as pessoas não têm noção de quanto custa se quebrar um diferencial de um caminhão daquele lá. O vereador Renato é proprietário de caminhão há muitos anos, e aqui um diferencial de um caminhão custa R$25 mil. Não é um valor. Como é que nós vamos estar incentivando uma empresa? Então nós temos que arrumar. Se daqui a pouco nós tivermos que fazer um trabalho de conscientização, tivermos que falar, e aqui eu vou falar em nome do proprietário, dos sócios da empresa, tenho certeza que se algum motorista, fica aqui a minha palavra empenhada, e amanhã eu vou lá e falo com os proprietários, faltar com o respeito, ou passar em alta velocidade lá, pode ter certeza, tem acesso livre à empresa, para ir lá apresentar o nome e conversar com os proprietários, e eu tenho certeza que fatos como esse não vão se repetir. Mas nós não podemos e não devemos migrar para que as pessoas invistam no nosso município. Também quero aproveitar para falar um pouco sobre a Secretaria de Obras do nosso município. Às vezes, no impulso, às vezes, numa palavra feita por alguém, se usa de artifícios, de maldade, se dissemina algumas ações que hoje está aprovado que são boas ações. Se não fosse a qualidade das nossas estradas, se não fosse o empenho dos nossos funcionários públicos do nosso município, que trabalham na garagem, que trabalham com as máquinas, que trabalham com as caçambas, vocês não imaginariam o caos que tinha acontecido no município de Irani devido ao grande volume de chuvas. Tivemos um caso isolado lá no Lajeado Procópio, com a vereadora Catiana
se posicionou aqui na tribuna, o caminhão capotou porque errou a estrada. Ele saiu fora do trilho da estrada. E isso está aprovado no laudo, não é o vereador Antônio que está falando. O caminhão foi passar, estava cheio, também não é culpa do motorista, foi uma fatalidade e por isso o caminhão capotou. Nós temos que resolver aquele problema no Procópio, é claro que temos, é um problema histórico que vem de muitos e muitos anos. E nós tivemos muito poucos casos, graças a Deus, de termos que usar máquina para puxar caminhão, para os produtores conseguirem tirar seus produtos, que isso é um fato histórico no nosso município. Há tempos atrás, se desse uma garoa, já tinha que botar uma patrola para cada serra, para ir lá tirar caminhão. Hoje, graças a Deus, e aqui a secretaria sempre teve o apoio dessa casa, teve o apoio dos vereadores, teve o apoio do executivo, mas eu não posso deixar de vir aqui e falar, parabenizar o Adelmo, parabenizar o Dilson Farinella, que conduzem aquela secretaria com uma maestria que nunca vimos a qualidade das estradas no nosso município como estavam até nos dias das chuvas. Vamos ter que trabalhar muito? Vamos ter que trabalhar muito para recuperar muita coisa que se estragou. Mas se comparada aos municípios da nossa região, que tem muito menos quilômetros de estradas, muito menos estradas que são dobradas, simplesmente terrenos mais planos. Todos sabem que o nosso município, as estradas são difíceis de ser mantidas porque são terrenos ruins. Pode ter certeza que a qualidade das nossas estradas, a qualidade do nosso secretário, das pessoas que conduzem, dos funcionários, fizeram a diferença. Vamos pegar agora, a partir de quarta-feira, mais um período de chuvas. E tenho certeza que vamos passar por mais esse momento. E depois vamos trabalhar. Tenho certeza que as pessoas estão preparadas para resolver o problema. Agora, eu quero fazer aqui um desabafo e uma fala direcionada ao governo do Estado e ao governo federal. Quando as lideranças aqui da região cobram infraestrutura, cobram estradas de qualidade, cobram condições de trafegar com os nossos produtos, às vezes é mal interpretado, porque um é de um partido, outro de outro. Está provado aí que faltou infraestrutura, muito. Se tivessem o Estado e o governo federal terem dado a infraestrutura para as rodovias, que nem o município deu para as estradas de chão aqui do município, nós não estávamos com mais de 10 pontos de estradas caídas, de estradas que foram arrastadas simplesmente por falta de estrutura. Não se admite e não se pode mais aceitar um Estado produtivo como o nosso, um Estado de um povo trabalhador, uma região que nem a nossa, que o sul do Brasil produz e produz muito, não ter qualidade nas estradas para poder fazer com que seus produtos cheguem até no destino. Então, cabe a nós, da classe política, das pessoas que exercem alguma liderança, e que nós somos lideranças perante a nossa população, de nós estar junto com os nossos deputados, junto com o nosso governador, junto com as lideranças que têm acesso às pessoas do governo federal, e cobrando para que se tenha investimento na infraestrutura da nossa região. Porque não é possível nós termos o acesso de Jaborá interditado, o acesso de outra grande micro agroindústria de Seara isolado. Ficamos com o acesso de Irania Concorde, que liga Rio Grande do Sul, interditado. Faz 2 dias que o acesso que liga Santa Catarina, Paraná, São Paulo, aqui na região de General Carneiro, São Mateus do Sul, tudo sem condições de passar. Isso, o prejuízo... Obrigado, senhor presidente. O prejuízo às agroindústrias, às pessoas que produzem aqui na nossa região, ele é muito grande. E está na hora de nós também nos posicionarmos e cobrarmos dessas pessoas.
Porque senão nós vamos continuar trabalhando, produzindo, tendo renda e a renda do nosso Estado sendo investida em outros estados. E isso é inadmissível. O dinheiro que é arrecadado aqui em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul tem por obrigação que ser investido na nossa região. Porque senão nós vamos cada vez mais nos afundar num abismo muito profundo com relação a investimentos na nossa região. Um forte abraço a todos e um feliz Dia das Crianças a todos e que Nossa Senhora Aparecida proteja todos nós. Um forte abraço a todos. Quero agradecer mais uma vez, então, o suplente de vereador Dimas, que sempre se faz presente na sessão, e os funcionários desta casa também. E nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 16/10/2023, às 17 horas. Boa noite.